Nesses dias que eu fiquei internado, eu fiquei 35 dias internado e os 6 primeiros foram no CTI. E nesses dias a mensagem que eu prego e a fé que eu tenho foi o que me manteve de pé, porque existe uma diferença entre falarmos a respeito de Deus e termos experiências com Deus. Tem muitas pessoas que passam a vida inteira sem perceber o abismo que existe entre uma coisa e outra. Sabe por que tantos jovens se desviam? Sabe por que tantas vezes a gente se enfraquece? Porque muitas vezes a gente só está reproduzindo algo que alguém disse pra gente. Alguém disse que Deus é bom e a gente repete que Deus é bom. Alguém disse que Deus tem poder para curar, a gente repete que Deus tem poder para curar. Mas ser um embaixador do reino de Deus não significa retransmitir uma mensagem, mas ser a própria mensagem. Jesus não retransmitia uma mensagem, Ele era a mensagem. Ele chega ao ponto de virar para os seus acusadores e dizer o seguinte: olha, vocês podem não gostar do que eu prego, vocês podem não acreditar naquilo que eu falo, mas uma coisa é inquestionável: os meus frutos apontam para o meu Pai. Sabe o que Jesus estava estabelecendo ali? Era um novo nível de entendimento de evangelho, porque os homens que o perseguiam eram os mesmos que ensinavam a respeito das coisas de Deus. Sabe, a gente pode ver pessoas ensinando sobre Deus e quando a tempestade vem, essas mesmas pessoas não saberem onde Deus está. Nesses 35 dias eu tive a graça de entender desde o primeiro dia que não foi Deus quem me colocou nessa tempestade, mas Ele permitiu que ela acontecesse. Sabe, a gente precisa entender que não é Deus quem nos coloca em momentos de crise, não é Deus quem nos arrasta para o meio de uma doença, não é Deus quem tenta tratar o nosso caráter através do câncer ou de qualquer outra doença que venha a fazer com que a gente se torne mais sensível ao que Ele tem para falar. Não é assim que Ele trabalha. Eu ouvi algumas pessoas falando: pastor, eu não sei por que Deus te colocou nessa cama, mas Ele vai te revelar. E eu por dentro, eu falava: será que eu falo ou não falo? Para não constranger, eu ouvi isso algumas vezes e eu fiquei quieto. Mas hoje eu tive a oportunidade de me colocar de pé para falar. Não foi Deus quem me colocou numa cama de hospital, foi Ele quem me tirou de lá. Não foi Deus quem colocou uma infecção no meu coração, foi Ele quem retirou dele. Amém? E o que isso tem a ver com você? Tem a ver que as crises que você está passando, não foi Deus quem gerou. Agora, o que eu aprendi nesse tempo no barco é que existem tempestades que Deus permite que a gente passe por elas, mas existem também tempestades que a gente mesmo gera. Eu estou falando para um público aqui que talvez algumas tempestades que você tem enfrentado foram geradas pelas suas próprias mãos. Talvez o relacionamento conturbado que você está foi algo que você procurou. Todo mundo disse que não tinha nada de Deus nesse relacionamento, mas você nem buscou discernir, se lançou nele de cabeça. E aí do nada você se vê no meio da tempestade. E a nossa pergunta muitas vezes é: Deus, por que você me colocou aqui? E a pergunta dos céus dele ecoa sobre nós: e quem disse que fui eu quem te levei até aí? Sabe, existem tempestades que Deus permite que a gente vá. Existem tempestades que a gente mesmo lança sobre si. Agora, eu aprendi também nesse tempo no hospital de meditação e estando completamente sensível ao que Ele tinha para falar. Eu aprendi que assim como existem tempestades que Ele permite que eu vá, e assim como existem tempestades que eu mesmo gero, existem crises que a gente enfrenta que elas nunca foram tempestades. A gente só precisa mudar a nossa perspectiva e olhar de forma diferente. Quando você está no quarto de hospital, você vê o que tem abatido algumas pessoas e a vontade que você tem é falar: meu irmão, você está em crise por causa de um namoro que terminou, olha para mim, meu coração quase parou. Você está em crise por causa de uma porta de estágio que não se abriu, ei, olha para o cara que está do meu lado, ele está inconsciente, ele está completamente dopado. Sabe, ninguém precisa passar por uma experiência como essa que eu passei. Eu sei que tem pessoas me ouvindo que passaram por muito piores. Agora, ninguém pode rejeitar também aquilo que uma experiência como essa pode nos ensinar. Eu aprendi que Deus não nos leva a vivenciar crises assim, mas Ele também não desperdiça nada. Não há desperdício no reino de Deus. Eu imagino Deus olhando para mim numa cama de hospital falando: ok, eu permiti que você chegasse aí, então vamos aprender algumas coisas. Eu até compartilhei isso com o time. Eu falei: sabe, time, o que eu tenho aprendido aqui é que se eu abrir mão da dor da experiência, eu vou me distrair quando eu deveria estar aprendendo. Os primeiros 3 dias que eu passei, eu fiquei no CTI, numa ala de pacientes terminais. A pessoa do meu lado estava entubada e inconsciente. A pessoa do meu outro lado estava entubada e inconsciente. Eu estava numa área de risco, porque os médicos tinham a preocupação de em qualquer momento precisar abrir o meu peito e trocar a válvula. O meu coração estava muito mal.
E foi interessante porque esses 3 primeiros dias entre pacientes terminais, para mim foram os 3 melhores dias. Porque ali eu pude experimentar o quanto eu sou dependente da graça de Deus, sabe? Kezinha falou uma coisa que me marcou demais. Ela falou: amor, a gente só dá importância para o poder dos fios quando a nossa vida está por um deles. Quando a sua vida está por um fio, você passa a valorizar os fios que te mantêm de pé. Cara, eu voltei da morte para dizer porque você não precisa perder nada para entender que a vida que Ele te deu é suficiente. Você não precisa perder nada para valorizar aquilo que Ele já te deu. Sabe, Dia dos Namorados eu passei com Kezinha dentro de um hospital. E aí foi engraçado porque eu liguei para Dona Rose e eu falei: Dona Rose, é Dia dos Namorados hoje, será que a senhora pode fazer alguma coisa especial para mim? Minha esposa vai dormir comigo aqui hoje. Ela falou: tá bom, meu filho, o que você quer? Eu falei: pode ser pão com queijo e café com leite. Sabe, o meu Dia dos Namorados foi especial. Por quê? Porque Kezinha estava comigo. Pastor, mas foi dentro de um hospital. Beleza, mas as paredes ao meu redor não me limitam. A minha mulher estava comigo e está tudo certo. A gente passou o Dia dos Namorados, foi engraçado porque eu fui no banheiro. E quando eu voltei, amor, cadê o pão com queijo? Ela falou: ué, eu comi. Eu falei: caramba, amor, você veio pro quarto e ainda comeu o que tinha para comer? Você veio me visitar, não trouxe nenhum chocolate escondido, ainda comeu meu pãozinho? Aí ela falou: amor, mas eu entendi que era pra gente. Eu falei: não, era pra gente, metade pra cada um, você comeu tudo, pô. E assim foi meu Dia dos Namorados, dentro de um quarto de hospital. Só que eu não pude experimentar algumas coisas. Dia das Mães, eu estava lá internado. Dia dos Namorados, eu passei internado. E é interessante porque eu até compartilho isso no livro. Deus me deu um livro nesse tempo internado. E eu quero muito compartilhar tudo que eu vivi com vocês. Esse livro se chama 3 Dias no Barco. E durante todo o tempo em que ele foi gerado, eu pedi para que cada página fosse regada com verdade. Eu creio que esse livro vai transformar a vida de muitas pessoas quando lerem. Eu creio nisso. Sabe, os médicos que cuidaram de mim lá, alguns deles se comprometeram a comprar todos os livros necessários para que cada paciente internado naquele hospital receba aquele livro e saiba: esse livro foi gerado enquanto alguém estava internado aqui. Se Deus curou ele, vai curar você também. A gente tem que entender, meu irmão. Pode aplaudir a Jesus por isso, pode aplaudir a Ele. A gente precisa entender que para um cristão, um filho de Deus, todo momento de crise é um momento de oportunidade. É um momento de oportunidade para você experimentar algo sobrenatural. Eu pensei: bom, já que eu estou aqui, vamos fazer valer a pena. O que você tem para fazer, pai? O que você quer falar comigo? E ele começou a me dar revelações. Ele começou a falar comigo sobre coisas simples. Eu comecei a perceber em algumas visitas que eu recebia coisas simples que me chamavam a atenção. Eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever. E quando eu vi, tinha um livro. E sabe por que eu estou falando desse livro? Porque em um desses livros, em um dos capítulos desse livro, eu começo falando sobre um quadro que tinha na parede da cozinha da minha casa. Tem um quadro na parede da nossa cozinha que é um coração de madeira e ele é pintado de preto fosco. É tipo um quadro de giz, ok? E todo dia, pastor, Kezinha ia lá e botava: aniversário da Ceci, 19 dias. Não. Boa, pode aplaudir. Não tem nenhuma relação. É porque você é pai e você vai entender o que eu vou falar. E aí todo dia, pastor, eu levantava para tomar café. E eu via que Kezinha tinha apagado a contagem do dia anterior. E ela escrevia o número atual de dias que faltava. Faltam 18 dias. Todo dia eu sentava para tomar café da manhã. Aquele quadro estava na minha frente assim: faltam 17 dias. E sabe o que é interessante? Do nada eu me vejo deitado numa cama de hospital, internado. E aquela contagem para mim já não fazia mais sentido, porque eu não podia estar no aniversário da minha filha. Sabe, toda a lembrança que eu tenho do aniversário de 4 anos de Cecília foi gerada através de fotos de quem estava lá, mas eu não pude estar. Toda a lembrança que eu tenho a respeito de como foi o aniversário de Cecília é através de comentários de quem estava lá, me dizendo como foi bom, como ela estava feliz, como ela estava linda, como a festa foi bem decorada. E sabe o que Deus falou comigo? Filho, assim vão ser alguns na sua geração também, contando os dias para um avivamento, esperando ansiosamente para que eu os coloque de pé, dê unção profética e mude toda uma geração. Mas nem todos vão poder estar lá quando isso acontecer.
Você tem noção do quanto frustrante seria você ouvir da boca de alguém o que Deus fez na nossa geração? Sabe por que isso é frustrante? Porque você deve estar lá. Você não é um espectador daquilo que Deus vai fazer. Você é o centro do mover de Deus sobre essa geração. Você precisa estar lá, porque sem você vai ser diferente. Sem você alguma parte vai faltar. Sabe, o que Deus tem falado ao meu coração desde que Ele me deu a oportunidade de pregar a primeira vez é para incendiar a nossa geração, com o entendimento de que tudo que Deus deseja fazer na face da terra, Ele vai fazer através de homens e mulheres disponíveis. Nada do que Ele tem para fazer, Ele vai fazer diretamente, sem que passe por mim e por você. Quantos estão entendendo isso? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sabe? 3 dias no barco mudaram muitas coisas dentro de mim, mas não mudaram a minha fé. Sabe o que eu aprendi? Momentos de crise não alteram a nossa fé, só revelam o nível de fé que a gente tem. Tem momentos de crise, cara, que a gente percebe o quão a gente é incrédulo, ou o quanto a gente tem firmeza naquilo que a gente prega para todo mundo ao nosso redor. Sabe, eu li algo uma vez que me chamou a atenção, eu não lembro quem falou, mas ele falou basicamente o seguinte: Deus não permite que eu passe por momentos difíceis para testar a minha fé, porque Ele já conhece. Na verdade, eu é que preciso conhecer. Sabe, tem momentos que a gente passa, é como se Deus falasse assim: filho, eu vou permitir para que você perceba o quão raso você está, ou o quão mergulhado você está. Porque em momentos como esse, meu irmão, não adianta mais aquilo que você prega, os vídeos que você tem no YouTube, não adianta aquilo que você coloca no teu feed do Instagram, não adianta aquilo que você fala para os amigos, não adianta o quanto você tenta falar a respeito de Jesus. No momento em que a crise alcança a tua vida, é aquilo que você entende a respeito de Jesus que te mantém. É aquilo que você já experimentou a respeito de Jesus que te mantém. Agora preste atenção, eu não estou aqui para me colocar como o homem cheio de fé, como alguém insuperável, porque tem momentos que a gente passa que a gente não consegue se manter de pé, e a nossa fé é abalada, e a nossa fé é esmorecida. Mas nesse caso especificamente, graças a Deus, não foi um desses. Eu não sei se você tem passado por momentos que talvez a tua fé tenha sido estremecida. Eu vim aqui encher o teu coração de expectativas a respeito do que Deus vai fazer. Levanta a sua cabeça e olha para a cruz, porque ela está vazia. Quando Jesus diz: olha, aquele que deseja me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Ele não fala a respeito de uma cruz com Cristo crucificado. Ele fala a respeito de uma cruz vazia, que só tem manchas de sangue. Meu irmão, quando Jesus te convida a caminhar com Ele, não é para você caminhar de crise em crise, de deserto em deserto, de problema em problema, não. O convite que Ele tem para nós é para caminhar com Ele de glória em glória, rompendo todos os dias o sobrenatural, vivendo todos os dias coisas novas. Quantos creem nisso? E eu fiquei 35 dias, e aí, talvez alguns perguntem: pastor, por que 3 dias no barco? É porque alguns meses atrás eu tive a oportunidade de pregar numa conferência. E nessa conferência um amigo meu chamado André Aquino, alguns aqui devem conhecer, ele estava ministrando nessa conferência também. Ele me abraçou, ele falou: amigo, eu tive uma visão com você, e nessa visão eu via você num barco por 3 dias com Jesus, e você estava completamente isolado de tudo, cara. Era só você e Jesus dentro de um barco, afastado de todo mundo, isolado de todo mundo. E eu não discernia ao certo qual é a mensagem, o que Deus queria falar, mas é basicamente isso que Ele falou comigo. Eu falei: amém. E o último Next que eu pude dirigir, o Vitor Azevedo estava aqui pregando, e naquele dia eu já estava muito mal. Começaram a aparecer manchas de sangue pisado nas minhas mãos, na planta dos meus pés. Eu já estava me sentindo cansado. A gente saiu do Next, foi jantar, e eu comecei a ter calafrios no meio do restaurante. Algumas pessoas estavam aqui, lembram disso. Eu comecei a ter calafrios, eu comecei a tremer de frio, eu comecei a sentir febre. Kezinha falou que eu tive alucinação naquela noite por causa da febre. Só que domingo tinha culto, o pastor Felipe estava viajando, eu tomei alguns antibióticos, eu botei um anestésico na garganta, e eu vim para cá, dirigi os 2 cultos. Segunda-feira eu fui para Cabo Frio, dirigi o culto lá. E aí quando chegou na terça-feira eu não estava aguentando mais de pé, eu fui fazer os exames. E sabe qual foi a primeira coisa que me chamou a atenção? Quando eu fiz os exames, a médica falou assim: olha, você precisa correr para a Fiocruz e levar a amostra do teu sangue lá. Eu falei assim: como assim para a Fiocruz? A Fiocruz, para quem não sabe, é uma das fundações mais relevantes no mundo em pesquisas de epidemia e doenças. Eu falei assim: como assim levar o meu sangue para a Fiocruz? E sabe uma coisa que eu lembro nitidamente como se fosse hoje? Eu na ponte Rio-Niterói dirigindo o carro, no banco do lado estava o Renan, e no colo dele estava um isopor com o meu sangue. Eu estava indo para a Fiocruz sem ter a menor ideia do que estava acontecendo dentro de mim.
Quando eu volto para o hospital, os médicos fizeram um exame. E desculpa dar em detalhes, mas eu estou tentando enxugar ao máximo para que você entenda a experiência que eu passei, amém? E aí, eu termino de fazer o exame, passo o efeito da anestesia. E eu falei, e aí, sogrão, tá tudo bem? Ele falou, não, Dequinho, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente só vai precisar comprar alguns remédios, mas tá tudo bem. Eu falei, ok. Aí a gente foi para o centro de Niterói, a gente entrou numa farmácia para comprar alguns remédios. Ele me chamou no meio da farmácia e falou, Dequinho, olha só, o que você tem é muito sério e você precisa ser internado às pressas. E você vai ficar pelo menos de 1 mês a 2 meses internado. E eu falei, sogrão, não tem como. Tem culto domingo que vem, pastor Felipe está viajando, é dia das mães, é domingo de ceia, eu tenho 2 casamentos para fazer. Tem o casamento do PH para fazer, tinha outro casamento de uma pessoa da minha família. Ele falou, não, Dequinho, você não está entendendo, você precisa ser internado hoje, porque senão seu coração pode parar. Eu falei, tá bom, vamos lá em casa então, vou pegar as roupas e vamos ser internados. Agora, qual que é o grande problema? Eu não tinha plano de saúde, eu não tinha nem como ser internado. E olha só que interessante, algumas ovelhas minhas lá de Cabo Frio tenho ajudado a implantar uma igreja nossa lá. Eles são médicos e eles nunca vêm para o Carisma na quarta-feira. Nessa semana eles estavam aqui justamente nesse dia. Eles correram lá em casa e quando ele viu o exame, ele falou, pastor, você precisa ser internado agora, porque o seu coração está tomado por uma vegetação, a sua válvula mitral tá muito ruim. E se algum pedaço dessa colônia de bactérias se soltar, você pode ter um AVC. A gente pode ter que abrir o seu peito e trocar a válvula. Eu falei, tá bom, já entendi, tá bom. Deixa eu fazer minha bolsa e vamos lá. Eu fiz a minha bolsa e você consegue imaginar o quão louco que é? Você num dia tá bem, de pé, pregando, no outro você tá correndo para ser internado às pressas. Sabe o que eu aprendi com essa experiência? Preste atenção no que eu vou te falar. Eu vou fazer uma analogia agora entre o nosso coração e as nossas emoções. Você sabia que alguns que estão me ouvindo aqui, o coração também não está bem, mas às vezes a gente só consegue perceber isso quando existem sinais visíveis de que alguma coisa dentro de nós não está caminhando bem. Você sabia que tem momentos na nossa vida em que a gente está tão mal que a gente precisa chegar ao ponto de quase parar para reconhecer que precisa de ajuda? Você sabia que tem momentos na nossa vida que a gente está tão ferido por dentro, mas como é dentro de nós, a gente não percebe até que se torne visível, e todo mundo, quando olhe para a gente, perceba que alguma coisa dentro de você não está legal. Sabe, a gente não precisa chegar nesse limite para experimentar a graça de Deus. Você que está me ouvindo hoje, você que ainda não se rendeu a Ele, você pode hoje, no final desse culto, dizer sim para esse amor. Você não precisa chegar no fundo do poço para perceber que Ele pode te restaurar. Você não precisa chegar no fim da linha para perceber que Ele pode mudar a tua história. Aceite essa verdade hoje, deixa Ele transformar a tua vida, deixa Ele transformar a tua história nos melhores dias, coisas que você nem imaginou, Ele deseja fazer por você. Quantos creem nisso, digam amém. Só que o meu coração fisicamente não estava bem, eu não tinha ideia disso. E aí a gente chega lá no hospital, e para mim esse foi um dos momentos mais difíceis. Me colocaram numa maca, me despedi do meu sogro, do meu cunhado. E aí você começa a entrar naquele centro, no CTI, frio demais, muito gelado. Aí eles me colocaram lá nessa ala de pacientes, no nível mais delicado, vamos dizer assim. E aí falaram, André, tira sua roupa por favor. Eu falei, tá bom, tirei a roupa. Ele falou, não, tira toda a sua roupa, você precisa usar uma fralda. Eu falei, eu não vou usar uma fralda, eu estou bem. Aí o enfermeiro falou, não, você não está entendendo. Você está no CTI, você precisa receber medicação urgente. Você aqui é um paciente, você precisa colocar uma fralda. E por mais que possa parecer engraçado, para mim foi muito humilhante, cara, perceber que eu estava completamente dependente, deitado numa maca. Agora era mais um paciente, cara. Colocaram um catéter aqui na subclave, começaram a fazer um monte de exames, minha saturação estava baixa, colocaram um tubo de oxigenação. E aí alguém que estava bem um dia antes, agora está deitado numa cama de CTI e não tem ideia ainda do que está acontecendo dentro de si. Sabe, quando as luzes daquela ala se apagaram, a primeira coisa que veio à minha mente foi, será que esse é o barco que aquele meu amigo tinha tido a visão? E por incrível que pareça, de todo o meu tempo internado, os 3 primeiros dias foram numa ala de pacientes terminais. E ali eu fiquei sozinho com Jesus num barco. No 4º dia os médicos vieram e falaram, olha, você já está melhor, a gente vai te levar para uma outra ala do CT. Eu falei, não, deixa eu ficar aqui. Eles tiveram a mesma reação que vocês. Como assim, você quer ficar aqui, você já está melhor? Eu falei, não, mas aqui não tem distração. Preste atenção nisso, aqui não tem distração. Meu irmão, quando você vive por um propósito,
você não quer desperdiçar nenhum dia para realizar esse propósito. Eu entendi desde o momento que eu cheguei, se Deus me permitiu chegar aqui, Ele quer falar comigo. Eu não quero me distrair enquanto eu deveria estar aprendendo. Eu não quero me entreter enquanto eu deveria estar aprendendo. Porque se a gente buscar entretenimento quando eu deveria estar aprendendo, vão chegar momentos na nossa vida que a gente vai precisar se colocar de pé com autoridade. Só que a gente não vai saber o que falar, porque a gente estava tão entretido quando deveria estar aprendendo. A gente estava tão distraído quando deveria estar ouvindo Deus falar. Sabe, todo homem que se levanta com autoridade só pode fazer isso quando antes ele se sentou para ouvir Deus falar com ele. Jesus, ele ensinava, e a palavra de Deus diz que ele ensinava como quem tinha autoridade, mas ele ensinava sobre as mesmas coisas que os homens que o perseguiram também ensinavam. Qual era a diferença? É porque ele parou para ouvir o Pai falar antes de falar às multidões. Eu falei, eu não quero me distrair, cara. Outra aula tem TV, as pessoas já estão melhor, vão ficar falando aqui, tá todo mundo inconsciente, só tem eu e Deus aqui, ninguém conversa comigo, ninguém puxa assunto. E aí o médico falou, não tem como, infelizmente, chegou um paciente que está muito pior do que você, a gente vai precisar te substituir. E aí depois de algum tempo, para resumir bastante, me levaram para o quarto, e olha só que incrível o que Deus fez comigo nesse lugar, preste atenção, me levaram para o quarto com o número 210. E quando eu cheguei naquele quarto, eu sabia que eu ia passar algumas semanas lá dentro, e sabe o que eu entendi? 210 pode ser o número do meu cativeiro, 210 pode ser o número da minha prisão, mas eu decidi que 210 vai ser o número do meu lugar secreto. Eu vou ouvir Deus falar nesse lugar como eu nunca ouvi antes. Eu vou experimentar a graça de Deus nesse lugar como eu não experimentei em outros. Sabe, o que nos limita não são as paredes ao nosso redor, são as paredes dentro de nós. Você pode estar num quarto de hospital e experimentar coisas que você nunca experimentou, como você pode estar numa balada achando que está tudo certo e está oprimido sem perceber que está. Não tem a ver com o ambiente que você está inserido, meu irmão, tem a ver com as realidades dentro de você. Olha só que lindo, cara, Deus ele é maravilhoso, Deus ele é bondoso demais. 2 meses antes da minha internação, eu ministrei exatamente sobre isso, nesse púlpito, nessa igreja. Eu falei a respeito das realidades dentro de nós, que são capazes de transformar as realidades ao nosso redor. É como se Deus já estivesse falando comigo aquilo que eu precisaria lá na frente, para enfrentar alguns novos desafios. Eu preguei nessa igreja a respeito de Paulo e Silas, a mesma passagem que Casinha, sem saber, começou esse culto. Paulo e Silas estão presos, eles estão cativos, eles estão acorrentados, mas preste atenção, por mais que o exterior deles fosse uma prisão, o interior deles era livre. Eles estão no meio de uma prisão e eles começam a adorar, eles começam a cantar louvores. E sabe o que acontece? Enquanto eles estavam tirando as realidades de dentro e colocando para fora, aquele cativeiro se rompeu, houve um grande terremoto e eles foram libertos. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Eu preguei sobre isso, sabe o que aconteceu? Algum tempo depois eu estou dentro de um quarto de hospital e é como se eu entendesse o seguinte: bom, agora eu preciso colocar em prática aquilo que alguns dias atrás eu ensinei. Agora eu preciso vivenciar aquilo que alguns dias atrás eu compartilhei. Se o meu interior é livre, esse quarto vai experimentar de liberdade também, e todo mundo que entrar aqui vai saber disso. Sabe qual foi a maior parte dos testemunhos que eu recebi, principalmente de jovens aqui que foram me visitar? Pastor, eu achei que eu ia te encontrar de uma forma, mas eu saí renovado. Foi tão inspirador esse tempo que a gente passou junto. Pastor, eu vi tanta serenidade no teu semblante. Pastor, foi tão bom o tempo que a gente esteve junto. Agora, sabe o que eu ouvi também? Pessoas que falaram: cara, eu imaginei que você estaria diferente. Você está bem, cara. Eu imaginei que você estaria abatido. Eu imaginei que você estaria desanimado. E sabe o que me causou estranheza? Preste atenção. Eu fiquei pensativo sobre o que essas pessoas esperavam de um cristão. Não era para ser surpreendente um cristão que tem fé em meias circunstâncias. Surpreendente seria um ministro da palavra de Deus se abater na primeira crise que vem sobre ele. Sabe por que a gente se surpreende com coisas que deveriam ser normais? Porque o nosso nível está muito abaixo do nível que Deus tem para nós. A gente está tentando se nivelar por nós mesmos, então a gente nivela a nossa fé pela fé de quem está do lado. E se parece que é um pouco maior, a gente acha que está bom. A gente nivela o nosso chamado pelo chamado de quem está do nosso lado. E se parece que está um pouquinho mais avançado do que o dele, a gente se contenta e acha que está bom. A gente nivela o nosso nível de experiências com Deus pelo nível de experiências com Deus de quem está do nosso lado. Sabe o que isso vai gerar em nós? Uma geração medíocre que se contenta com um pouco, porque a nossa medida está em quem está do lado, quando deveria estar nos céus. Quantos estão entendendo isso?
Meu irmão, eu não estou aqui para te confrontar, eu estou aqui para te motivar. Eu quero que você saia daqui entendendo que o teu nível de fé não deve ser comparado a quem está do teu lado, mas ao nível de fé daquele que gerou fé em nós. A palavra de Deus diz que até a fé que nós temos foi liberada por Ele. Cada porção de fé liberada sobre cada um de nós veio dele para nós, e só pode ser aumentada quando ouvimos a sua palavra. A nossa fé não aumenta quando a gente ouve um sermão. A nossa fé aumenta quando a gente ouve a palavra de Deus. Infelizmente, nem todo sermão carrega ela. Sabe, Deus não tem compromisso com sermões de homens. Deus tem compromisso com a palavra que sai da sua boca. Eu estava conversando com o pastor Felipe esses dias. Ele falou algo que eu achei tão interessante. Ele falou: mano, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Só que as pessoas nem sempre percebem que a Bíblia diz o seguinte: conhecereis, e ela te libertará. Aquilo que te liberta é aquilo que você conhece. Você só pode ser liberto pela palavra à medida em que você conhece ela. Não tem a ver com ouvir falar dela, não tem a ver com ter informação sobre ela, não tem a ver com ler sobre ela, tem a ver com conhecê-la face a face. Quantos estão entendendo isso? Você sabe por que tem tanto poder na palavra? Porque Jesus é a palavra. João diz que no princípio ele estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus era o próprio verbo encarnado, e é por isso que existe poder na palavra. Quando nós ouvimos a palavra, cremos na palavra e declaramos a palavra, o próprio Deus toma forma diante dos nossos olhos. Sabe, eu estou no meio de uma cama de hospital, e aí eu começo a lembrar de coisas que eu preguei um pouco tempo antes. Sabe, eu falei sobre Paulo e Silas e a liberdade deles, trazendo liberdade ao seu redor. Mas eu falei também sobre Jesus em meio a uma tempestade. Sabe o que me chama a atenção? Em uma das passagens da Bíblia fala a respeito de Jesus dormindo no meio de uma tempestade. E você sabe por que Jesus dormia no meio de uma tempestade? Porque dentro dele havia paz que excede todo entendimento. Então Jesus, ele não estava preocupado com as ondas fortes ao seu redor. A paz que havia dentro dele fez com que houvesse paz ao redor dele também. Quantos estão entendendo isso? Eu tenho mais 5 minutos para pregar. Sim ou não? Amém? Quantos querem que eu termine? Diga amém. Glória a Deus. Eu estou usando essa técnica do pastor Felipe em vários lugares. Não está dando muito certo, não. Usei ontem em acho que Cachoeira de Itapemirim que eu estava, né, pastor? Cara, foi maravilhoso o que Deus fez lá. E vai ser ainda melhor o que Ele vai fazer aqui. E vai ser ainda melhor o que Ele vai fazer amanhã, amém? Sabe o que eu achei interessante? Preste atenção. O nosso nível de fé hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind, cool raindrops on my skin I find, kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight, colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright, everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round, a colorful halo on the ground, music playing on the sand, skipping beats, the heart will sway, feel the world come out to play. Lightning cracks but don't you fear, magic shines when skies are clear, raindrops whisper secrets true, a hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight, colors shining oh so bright, dancing in
Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Vai ser aumentado à medida em que a gente passa a confiar no que Deus nos promete. Sabe por que Jesus não teve medo em meio à tempestade? Porque Jesus já tinha ouvido do Pai os propósitos que Deus tinha para ele. Então Jesus já sabia que ele morreria numa cruz. Quando a tempestade forte vem, eu imagino Jesus lembrando das promessas do Pai e pensando: bom, o meu Pai não disse que eu vou morrer afogado, então eu posso dormir em meio a uma tempestade. O meu Pai não disse que eu vou morrer no meio de uma tempestade, então eu vou descansar no meio dela, porque eu creio em toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe por que Jesus não ficava ansioso? Porque ele sabia qual seria o ponto final da sua história. É como Godoy diz: olha, não coloque um ponto final onde o autor da vida continua escrevendo. Não olha para uma crise que está vindo diante de você e imagina que ela é o final da tua história. Pelo contrário, quando você sabe aquilo que Deus te prometeu, você sabe o que te espera depois dessa tempestade. Eu estou no quarto de hospital e sabe o que vinha à minha memória todo o tempo? Aquilo que Deus me prometeu não termina numa maca de hospital, não termina num leito, não termina num quarto sozinho. Aquilo que Deus me prometeu é que eu vou carregar dentro de mim a única mensagem capaz de mudar toda uma geração. Deus me prometeu que eu e toda a minha casa serviremos a Ele, e eu vou ver com os meus olhos isso se cumprir. Deus prometeu que Cecília é uma bênção e ela foi gerada por uma promessa, e ela só tem 4 anos. Eu não vou morrer antes de ver todas as promessas se cumprirem. Quantos estão entendendo isso? Meu irmão, você não pode ficar no meio do caminho. À medida em que você confia naquele que te prometeu, Ele vai te alcançar no meio do caminho. Pastor, mas eu tô ferido, pastor, eu estou machucado. Glória a Deus. Ele veio exatamente para sarar as suas feridas. Ele veio justamente para mudar as suas vestes. Ele veio para te colocar de pé e falar: ei filho, presta atenção, olha para mim, não olha para o entorno. Quando Jesus se aproxima do barco no meio daquela tempestade, olha só que incrível. Jesus vem andando sobre as águas e os discípulos, eles se assustam, eles falam: será que é um fantasma? Os discípulos tiveram medo. Sabe por que os discípulos tiveram medo? Porque eles criam no poder sobrenatural de Deus, mas ainda assim se surpreendiam quando o sobrenatural entrava em ação. Pastor, a gente fez o seu exame, não dá para explicar, mas a sua válvula está completamente restaurada. E eu falei, eu acho até que eu fui um pouco cego. Eu falei: glória a Deus, confirmou o que eu já sabia. Mas como assim você já sabia? Porque Deus prometeu que vai restaurar a minha saúde. Porque Isaías 53 já disse que Ele levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Eu fui sarado pelo sangue dele. Isso é suficiente, precisa ser suficiente. Não dá pra gente se surpreender com alguém que é ilimitado e que em sua essência é sempre surpreendente. Não tem por que a gente esperar de Deus menos do que ser surpreendido todos os dias. Não tem porquê. E eu quero te convidar em nome de Jesus a nessa noite sair daqui trazendo à tua memória sonhos que Ele te deu, projetos que Ele gerou no teu coração, visões que Ele já te deu a respeito de futuro. Preste atenção, você não é qualquer um. Jesus morreu por você. Ele te amou de tal maneira que Ele morreu no seu lugar. Ele não aceitou a possibilidade de ter você longe dEle. Ele preferiu se entregar para ter você perto de novo. Quantos estão entendendo isso? E eu quero terminar essa ministração falando sobre algo que Deus falou comigo no quarto de hospital e que me marcou demais. Eu estava assistindo, durante esses 35 dias, eu acho que eu assisti uns 5 filmes, 6 filmes. E um deles eu tinha que ter assistido, porque eu fui impactado demais por ele. Se chama Beleza Oculta, com Will Smith. E quando começa o filme, a primeira coisa que esse cara fala é o seguinte: existem 3 coisas que conectam toda a humanidade: o amor, o tempo
e a morte. Eu parei na hora o filme e falei, uau, é muito poderoso o que esse cara está falando. O time do louvor pode ir subindo. Eu parei aquilo e eu fiquei meditando, eu falei, Deus, isso é real. Essas três verdades conectam toda a criação, o amor, o tempo e a morte. E ele ainda disse o seguinte: todo mundo deseja receber amor, todo mundo se preocupa com o tempo que tem, todo mundo teme a morte. E eu parei o filme, Renan, eu fiquei meditando sobre isso. Sabe o que Deus falou comigo? Deus falou assim, filho, no princípio de todas as coisas, só o amor estava disponível. Filho, no princípio de todas as coisas, o homem não se preocupava com o tempo, porque vivia acima dele. Deixa essa palavra entrar em você e gerar vida, preste atenção. Filho, no princípio de todas as coisas, o tempo não limitava o homem era comigo, Senhor do tempo. Filho, no princípio de todas as coisas, o homem não temia a morte, porque sequer sabia que ela existia. Quando o homem toma do fruto da ciência do bem e do mal, ele passa a saber tudo que existe, tudo que pode vir sobre ele. E é por isso que as vergonhas dele agora precisam ser cobertas. O homem descobre que agora o tempo pode limitá-lo e que a morte pode sucumbi-lo também. Agora preste atenção, olha para mim, olha só que coisa maravilhosa. Sabe o que Deus falou comigo também? Filho, o que Jesus fez foi restaurar tudo que o pecado tirou de você. Porque naquela cruz o amor em forma de sangue conectou de novo essas três verdades. Aquele que agora aceita o amor vai viver acima da linha do tempo e vai vencer com ele também a morte. Quantos creem nisso? O amor, o tempo e a morte são coisas que marcaram a história de toda a criação. Mas aqueles que estão em Cristo não precisam mais ter preocupação com o tempo e muito menos temer a morte. Sabe por que a gente fica ansioso tantas vezes? Porque a gente quer correr atrás do tempo e fazer enquanto dá tempo. Você sabe por que Deus não é ansioso? Porque Ele é eterno. Aquilo que Ele te prometeu, existe todo o tempo do mundo para cumprir. Então eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. E eu quero orar com você nessa noite. Fique de pé em nome de Jesus. Feche teus olhos, não deixa nada te distrair. A presença de Deus é real nesse lugar. A presença de Deus é real nesse lugar. E sabe, a presença dEle é tudo que precisamos. A presença dEle é suficiente para mudar a nossa história. A presença dEle me alcançou no leito de hospital, te alcançou na tua casa. A presença dEle te envolveu desde o ventre da tua mãe. Na verdade, a presença dEle já te revestia antes do ventre da tua mãe existir. Antes dela existir, Ele já era Deus e Ele já te amava. Antes da tua casa existir, Ele já era Deus e Ele já sonhava com você. Ele é antes de todas as coisas e Ele permanece depois de todas elas. Feche os seus olhos em nome de Jesus e eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Deus, nós clamamos, venha sobre nós, Pai. Venha sobre nós com a Tua presença nesse lugar e marca a nossa história. Nós não queremos caminhar segundo aquilo que nós vemos, mas segundo toda a palavra que já foi liberada da Tua boca. Vem sobre essa geração, nos coloca de pé novamente, Pai, e libera sobre nós projetos e sonhos que foram gerados nos céus. Vem sobre nós e retira de nós as amarras que tentam nos prender. Vem sobre nós, Pai, e retira as correntes que nos impedem de avançar. Vem sobre nós, Pai, e libera sobre nós unção capaz de despedaçar todo jugo. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, e restaura aquilo que foi perdido no Éden. Vem sobre
nós, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, aviva essa geração. Eu declaro sobre vale de ossos secos, poder de Deus trazendo vida onde só existia a morte. Eu declaro em nome de Jesus, no meio da nossa geração, sonhos voltando a viver. Eu declaro em nome de Jesus, no meio da nossa geração, projetos que só existiam nos céus, agora invadindo todas as ruas da face da terra. Eu declaro sobre você, vida de Deus. Você que recebe isso, feche teus olhos em nome de Jesus e deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Deus, eu declaro, Pai, eu declaro que 2017 já é o melhor ano da minha vida, sabe? Paizinho, desde o primeiro culto até o dia de hoje, eu sempre declarei que 2017 já é o melhor ano da minha vida. E talvez alguns, no momento em que eu estava no leito, não entenderam isso. Como que ele pode declarar que 2017 é o melhor ano da sua vida se agora ele está numa cama? Preste atenção. Você sabe por que 2017 é o melhor ano da minha vida? Porque 2017 é um ano em que eu quase morri, mas 2017 também é um ano em que eu venci a morte. 2017 já é o melhor ano da minha vida. E se você crê nisso, adora Ele, adora Ele.